Os Desbravadores são uma organização mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para meninos e meninas de 10 a 15 anos. Ora, se existe no mundo inteiro, existem líderes do clube em diferentes instâncias da nossa igreja no mundo inteiro. E quem é que manda? Ou será que tem alguém que manda? Como é que funciona a hierarquia, a organização, desde o seu clube até a liderança mundial dos Desbravadores? Vem comigo, você está no MDA Connection. Você vai conhecer um pouquinho sobre a nossa hierarquia, formas de governo e funcionamento do clube. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui com vocês no MDA Connection, esse que já é um canal oficial de treinamentos aqui no MDA Tube. E você tem aqui aulas muito importantes, onde nós repassamos aspectos do manual administrativo. Você pode aplicar no curso de treinamento básico para diretoria ou no curso de treinamento avançado para diretoria. Lembrando que a cada aula você prepara o seu resumo, sua reação. Esse resumo eu estou mais interessado sobre o que você aprendeu, como é que você vai reagir aos conhecimentos, como é que você vai colocá-los em prática. Coloca aí em um parágrafo, você vai mandar para o seu regional e ele vai fazer a avaliação para você e você vai receber o certificado do CTBD ou CTDA, dependendo da opção que você fez ali e que é necessário para o seu cartão, para a sua formação como líder, ok? Neste episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre o organograma, ou seja, como é que funciona a Igreja Adventista do Sétimo Dia e, de quebra, é claro, também o Clube dos Bravadores, porque nós estamos dentro, nós somos um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele já esteve aqui para outras aulas e voltou, e eu quero receber aqui com boas-vindas e agradecer a presença mais uma vez do pastor Gerson, que é o pastor geral da Associação Norte Catarinense. Quando eu digo pastor geral, quer dizer que ele é o presidente, ou seja, aquele que preside e que pastoreia de forma geral todos os ministérios da Igreja Adventista nesta região onde estamos gravando agora, que é o norte de Santa Catarina. Pastor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí, pastor Erickson, e quero saudar a todos com Maranata, já que é desbravador, né? Muito bem, o senhor logo vem. Aí sim. E o interessante é que estou aqui de volta, gosto de estar com vocês. E o assunto hoje, se eu fosse você, pegava papel e caneta e anotava, porque vai sair muita coisa boa. Inclusive, pastor, porque é o seguinte, esse aqui é o MDA Connection e esse nome tão especial é porque nós vamos daqui a conexões agora internacionais. A gente não vai ficar só aqui, a gente vai para muitos lugares, não é, pastor? É um network mundial. Vamos lá. Pastor, seguinte, vamos entender como é que funciona então a Igreja Adventista e o Clube dos Bravadores, desde o nível local até o nível mundial. Vamos começar aqui citando o seguinte, a gente vai ter uma pincelada sobre a igreja local, mas nós temos uma outra aula gravada com o pastor Gerson sobre o clube e a igreja local, que você precisa assistir e faz parte, talvez seria uma introdução a esse vídeo. Eu acho que seria legal, antes de assistir esse aqui, que você tivesse assistido o outro, ok? Mas, num resumo, como é que funciona a hierarquia do clube na igreja local? Vamos então fazer por contraste. Uhum. O normal, quando falamos de hierarquia, nós pensamos em uma pirâmide. Uhum. Ou seja, um grupo menor está no topo da pirâmide. Uhum. Então a gente pensa o seguinte, quando falamos de hierarquia, nós pensamos assim, então a estrutura da igreja é associação geral, divisões, depois uniões, depois associação, depois igreja local. Não é assim. Esquece isso, apaga da mente. A hierarquia da igreja não funciona de forma de uma pirâmide, mas se for pirâmide é o contrário. Na verdade, eu não gosto nem da ideia da pirâmide o contrário. É o triângulo desbravador, né? É, o triângulo desbravador. Talvez seja isso, ó. Esse talvez seria... Mas eu não gosto nem disso. Na verdade, eu gosto de... O que está no centro como estrutura da igreja? Os membros. Os membros é que formam a igreja local. Então, ele está no centro. Em volta dos membros, porque aí onde está o foco é no membro. Em volta estaria a associação, em volta da associação a união, em volta da união a divisão e a associação geral. Por que eu coloco divisão junto com a associação geral? Porque a divisão, ela é um braço da associação geral.
ela é uma representação em uma região da associação geral. Tá, vamos lá, pastor. Vamos por partes aqui. Às vezes a gente tem uma galera que, de repente, está novo na igreja. Vamos entender como é que se organiza uma igreja local. Explica pra gente aqui. Como é que funciona a organização da igreja local? Como é que ela é organizada? Legal. Então, deixa eu quebrar alguns conceitos que são errados. Qual que é o conceito errado sobre igreja ou congregação? É que a gente imagina que igreja é o prédio. Então, vamos à igreja. Não. São 3 coisas que formam uma igreja. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito. Nós somos templo do Espírito. Então, alguém que é cheia do Espírito, ela é o primeiro item que forma uma igreja. Tá. Um segundo item é quando várias pessoas que estão cheias do Espírito, elas se reúnem. Então, é a reunião dessas pessoas que foram cheias do Espírito. E o terceiro item que forma a igreja é o local onde esse grupo uma geografia se reúne. Certo. Então, vamos pensar assim, 3 coisas formam uma igreja ou uma congregação. A pessoa, a reunião de pessoas e o local. Então, esses 3 itens formam uma igreja. O prédio vazio é uma igreja? É o local onde o povo se reúne. Pode um dia nos tirar esse prédio, mas a igreja vai continuar. A igreja continua. Então, o conceito de igreja é 3 coisas. Então, quando eu formo uma congregação, e aí esse membro individual desta igreja, que forma a igreja, ele é o topo. Ok. Como é que os líderes da congregação local são constituídos? Legal. E aqui a gente entra nas formas de governo. Certo. Existem 4 formas de governo eclesiástico. Isso de qualquer igreja. Sempre as igrejas vão estar dentro dessas 4 formas. A primeira, episcopal. No Brasil não é tão conhecido esse modelo de governo de igreja. Seria a igreja anglicana, a igreja episcopal. A igreja anglicana, na verdade, fora do território inglês, é conhecida como igreja episcopal, né? Sim. Que é a mesma. Acho que nem me lembro se talvez outras aí que sejam episcopais. Exato. São poucas, né? São poucas. E no Brasil, pouquíssimos exemplos. Talvez em algum lugar aí deve talvez ter, os ortodoxos, né, se aproximem mais perto disso, né? As igrejas orientais ali, em alguns casos. Exato. Alguns lugares aqui no nosso território, na União Sul, nós temos aquelas igrejas ucranianas e tal. As tradições orientais, né? Tipo, igreja ortodoxa oriental, grega, copta e assim por diante. Né? Exato. O segundo, esse é mais conhecido, é o modelo papal. Aí no Brasil tem... a Igreja Católica Romana, né? Romana. É o modelo papal. Qual que é a diferença? Na episcopal tem 3 ordens. E agora de cabeça é bispo, um tipo de sacerdócio e diácono. Acho que é isso aí. Acho que eles chamam de padre em alguns casos também. Em alguns casos chamam de padre. Mas na papal já o Papa, e aí não precisa nem explicar muito, cardeais, arcebispos e bispos, mas o Papa é a autoridade máxima. É uma pirâmide mesmo, da hierarquia da ponta até embaixo. Até ou seja, embaixo. Papa, cardeais, depois ali tem os bispos, os padres, né? E aí a paróquia local ali com... Então, a autoridade no papal está sobre o Papa. No episcopal está nessas 3 ordens. E aí tem um terceiro modelo, que é o modelo congregacional. Esse a gente conhece. E, desculpa dizer, nós adventistas, não nós como instituição, como igreja em geral, mas às vezes alguns de nós gostamos desse modelo, flertamos com esse modelo, queremos até namorar e casar com esse modelo, mas esse não é o modelo da igreja adventista, que chama-se modelo congregacional. Onde cada igreja é uma congregação independente e a autoridade está nesta congregação ou está no pastor dessa congregação. Aí seria o caso de igrejas como, por exemplo, a
a Batista, que é congregacional, né? Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais como um todo, se bem que algumas pentecostais têm mais cara de episcopado do que congregacional, né? É porque verdade. tem algumas neopentecostais que elas são do tipo assim, você tem o dono, o líder da igreja, que é o fundador da igreja, às vezes ele é chamado de bispo até, e ele tem ali uma rede de igrejas que respondem a ele. Exatamente. Né? Então, na verdade, eu acho, pastor, que é até bom para a gente entender o modelo papal e o episcopal, eles são profundamente parecidos. Eu acho que tem só uma diferença técnica, talvez, que no modelo papal você tem um líder só numa igreja mundial, enquanto no episcopado eles têm episcopados regionais, mas na qual esse episcopos, ou bispo, ou patriarca, no caso das igrejas orientais, que eles chamam de patriarca, ele é um pequeno papa da região dele. Exato. E entendeu? Normalmente ele está nesses 3 grupos de ordens. Ele está por ali. Na verdade, na história, aí é um outro campo que a gente não vai abrir agora, mas o papado ele é uma evolução desses episcopados aí, entendeu? É uma centralização maior de poder. Isso. É uma centralização que abocanhou alguns episcopados desse e ficou geral. O modelo congregacional que o senhor colocou agora, ele foi uma ruptura com isso. É uma dessas rupturas com isso em que a congregação local quis ter total autoridade e autonomia. E isso se dá, a gente chama de dissidência. Uhum. Que é isso? É quando, eu não concordo. Então, eu vou criar um outro modelo, Sim. o meu modelo aqui. O que não quer dizer que na Reforma Protestante todas as igrejas são congregacionais. Tem alguns casos, por exemplo, a presbiteriana não é congregacional. Sim. Aí nós vamos entrar no próximo modelo, né? Mas enfim, não quis te cortar só para a gente fazer uma analogia aqui e entender a diferença, né? E tem aquelas que tem um modelo de igreja que ela pode flutuar entre 2 modelos. Às vezes a gente encontra isso. Ela é meio congregacional, mas ela é meio episcopal também. E às vezes ela é meio papal. Alguns é meio... a anglicana ficou nesse meio caminho. Né? Ela tem ali esse sistema de episcopado. É bem isso aí que você falou. Tem casos assim, né? E tem algumas modernas que eu não vou falar o nome, mas que também flutuam sobre isso. Sim. Mas, e aí, por que eu digo que às vezes alguns adventistas flertam com esse modelo congregacional? Porque tem aquele sonho assim, eu acho que na nossa igreja tinha que ter um pastor só para uma igreja. Isso não é um modelo adventista. E não é um modelo, de acordo com o que a Bíblia apresenta e o que eu creio, não é um modelo bíblico. O modelo que nós cremos e que acreditamos que é o modelo bíblico é o modelo representativo. Onde nós delegamos a minha representação, a representação daquela congregação a alguém. E aí sim, de forma representativa, esse grupo, então, primeiro a minha congregação, mas o grupo de congregações começam a indicar os seus representantes até que chega em comissões, esses representantes reunidos, e tomam a decisão sempre em comissões, baseando isso não só nesse texto, mas em um conceito bíblico, que é na multidão de conselhos é que tem a sabedoria. Na Igreja Apostólica a gente consegue ver algum exemplo assim desse modelo representativo? Paulo. Paulo é o grande... você percebe isso em Paulo. Ele vai fundando igrejas e Paulo não é o líder dessa igreja. Exato. Ele é o evangelista. Ele é o evangelista. Ele vai formando essas igrejas e ele vai pedindo tanto ajuda para outras igrejas. Então, essas outras, de forma representando essa congregação local, ajuda de forma financeira essas outras, para que a igreja seja completa e tudo isso para cumprir um propósito. É o propósito do evangelho do reino alcançar a todo mundo. Então é um propósito, uma igreja, mesmo que sejam várias, uma igreja, um propósito, uma fé. E aí a gente vê essa unificação de uma igreja que é multifacetária.
Uhum. Elas estão, então, unidas em missão, doutrina, que mais aí, pastor? Propósito? Missão, doutrina, propósito, ela é unida, e aí a gente pode até falar do que falamos na outra aula, que vale a pena olharmos, em voto. Ok. Seria os procedimentos, né? Os procedimentos. Ok, muito bom. Então tem a igreja local, certo? Como é que o diretor é escolhido? Só para a gente relembrar aqui. Como é que o diretor de clube é escolhido? Então, você vê na formação das comissões, e você precisa ter olhado a última aula para isso, para saber as decisões dessas comissões, mas para formar essa comissão, ela já obedece o sistema de governo representativo. Certo. Aí esse diretor, pensando aqui em representação, numa comissão da igreja existem os representantes de cada setor e ministério, certo? Exato. Eu vou dar alguns passos atrás. Então, por exemplo, temos uma congregação organizada, porque nós temos que aí nós chamamos de igreja. Eu vou dar um diferencial aqui. Grupo e igreja. Boa, vamos diferenciar isso, então, pessoal. Então, o que é um grupo? Um grupo, ele é a reunião dessas pessoas em um... Então, cada um individualmente se reúne em um local. Então, ele ainda é um grupo. E esse grupo passa a ser igreja de forma técnica quando ele tem autonomia. Ele passa a ser, vamos colocar aqui, um camisa branca, é a igreja. Entende aí? Então, na formação dele, na maturação dele, ele ainda pode estar passando pelas classes. Ele está amadurecendo. Então, o grupo ainda não tem a experiência, a bagagem, não tem autonomia para se liderar, para exercer. Ele precisa ainda de uma intervenção maior. Ele precisa de uma intervenção maior. Então, olha só. Para um grupo se tornar uma igreja organizada, vou usar a linguagem de desbravador. Ele precisa colocar a camisa branca. E qual que seria essa camisa branca? 3 coisas. Ele precisa ser autorreplicável, autossustentável e autóctone. O que significa isso? Autossustentável já está claro. Ele precisa ser maduro financeiramente. Ele precisa pagar as suas próprias contas. Às vezes a gente tem grupos que são projetos de evangelismo. Ele começou ali com um aluguel pago por uma igreja que está evangelizando aquele bairro, né? Coisas normalmente é pago pela associação. Pela associação. O que é a associação? Já entro na associação, não vou entrar nisso agora. Deixa para depois, a gente chega lá. A gente chega lá. Então, ele precisa ser autossustentável. Segundo, ele precisa ser autorreplicável. O que é autorreplicável? Ele consegue se replicar, ter uma congregação, ele se torna mãe. Essa congregação já consegue formar um novo grupo para formar uma nova igreja. Ele tem filhos. Dizem que a igreja ela precisa estar grávida e gerar um novo filho. Ok. E ela precisa ser autóctone. O que é autóctone? Ela precisa ter as características do local. Então, por exemplo, aquele bairro é formado por pessoas que são parecidas. E aí a igreja precisa se identificar com aquele bairro para que a evangelização Isso é fácil até de visualizar, porque às vezes a gente tem um grupo de irmãos que vai em missão até lá, e eles não são, às vezes, dali, né? Mas até que convertam-se mais pessoas e a igreja esteja ali realmente, né? Acho que são questões, assim, mais de ordem prática, né? E de ordem social. Por exemplo, todo mundo... Isso é corriqueiro. As pessoas falam assim, eu não vou naquela igreja ali porque o povo é tudo chique. Às vezes não está se identificando com o bairro. Então, talvez a identidade da igreja parecida com aquele bairro é fácil de evangelizar, porque o propósito é o quê? Evangelizar. Então, o grupo se torna uma igreja organizada. Quando se torna uma igreja organizada, aí começam os processos de representatividade. No grupo já tem, mas ela é de forma mais informal. Mas na igreja organizada, agora ela tem um formato formal, ou seja, ela ganha forma. Certo. O formal é isso, né? É ter forma. Então, o que acontece? Eu quero que na comissão tenha as representações. Então, isso ocorre na formação, na eleição da igreja. Então, como ocorre
a formação da primeira comissão é a comissão administrativa da igreja. Essa é a primeira comissão, onde todos os membros daquela igreja estão reunidos. E isso na igreja local, pastor, acontece uma vez por ano, correto? Ela pode ocorrer uma vez por ano, mas ela ocorre mais vezes. Aí a gente não chama de administrativa, a gente chama de comissão regular. Não, digo a minha pergunta, essa nomeação, a nomeação dos líderes ocorre uma vez por ano. Uma vez certo? por ano. Acho que é legal explicar o porquê que às vezes muda os líderes, né? Exatamente. Por que a gente tem que, de vez em quando... Você falou até, agora eu não recordo se foi nessa aula, acho que foi na outra aula que o pessoal tem que assistir, sobre a questão do discipulado. Sim. E alguns líderes que ficam a vida inteira na mesma função, quando esse cara morreu, o clube morre junto, né? Então por que tem que ter esse revezamento, de vez em quando trocar os líderes e tal? É porque o cara, se você de repente é diretor, saiu da função, é porque você não presta mais, o pessoal não gosta mais, você foi rejeitado. Por que tem essa troca de quando em quando? Eu gosto da ideia de sucesso com sucessor. Sucesso só é alcançado quando tem sucessor. Então, a ideia de, olha, eu estou há 31 anos como diretor deste clube, olha, isso aí é fracasso. Me perdoe dizer, se você tem todo esse tempo aí. Você precisa formar um novo líder. Agora, se eu sou 31 anos como diretor e passei por vários clubes, plantei novos clubes, rodei aí, então há 31 anos eu estou como diretor, mas não no mesmo lugar, aí é sucesso. Por quê? Porque eu fui formando novos. Eu acho que um índice de sucesso é o seguinte, se eu saio do clube por qualquer motivo, sei lá, mudo de cidade, né? Motivo nobre aí e tal, tive que mudar de cidade, sair do clube. Esse clube não morre. E não morre. Ele continuou, né? Eu estou como departamental neste campo aqui, mas o campo não depende de mim, né? Exatamente. Amanhã eu vou para outra situação, a igreja tem um programa de formação em que outra pessoa vai continuar meu trabalho e haverá uma continuidade. A certeza da continuidade é o seu sucesso. Exatamente. E aí o que acontece? É necessário, e às vezes, para ser justo, pode ser que você esteja há muito tempo como líder ou diretor deste clube local. Mas, através de você, novos clubes foram surgindo. Você foi enviando outras pessoas. Isso também é válido. Então, mesmo que você esteja no mesmo lugar, você está enviando e formando novos clubes em outros lugares. Ok. Mas agora, se você não formou novos líderes para ir para outros lugares e plantar novos clubes, aí pode ser que esteja beirando ao fracasso e está no mesmo lugar há não sei tanto, 300 anos. Legal. Pastor, vamos avançando aqui, porque o tempo a gente tem que chegar ainda na Igreja Mundial. Deixa eu te perguntar aqui, ó. Se, então, o diretor foi eleito como representante dos desbravadores, ele foi eleito por quem? Foi eleito por essa comissão de nomeações. Certo? Deixa eu acelerar um pouquinho de uma outra forma. Vamos lá. Então, assim, primeira comissão que foi formada, a administrativa. Para quê? Para indicar pessoas que vão formar uma comissão menor, que é a comissão organizadora. Então, lá no plenário da igreja, numa comissão, não é nem administrativa, mas pode ser, mas é a regular. Dentro da igreja, o pastor está ali e fala assim, olha, vamos compor a comissão organizadora. Como é formada essa comissão representativa da igreja? Ela é formada de duas formas. A primeira forma, a comissão da igreja mais 5 a 7 pessoas. Ou vamos formar ela do zero e vamos indicar uma pessoa por família para que seja representativo, com variadas idades, com variados gêneros, com variadas habilidades e conhecimentos. E aí forma a comissão organizadora. Antigamente ela é chamada de comissão grande. Então é bastante gente. Depois dela é formada a comissão nomeações. Essa comissão só serve para uma coisa. Ela escolhe quem vai compor a comissão de nomeações. Então o plenário da igreja, que é todos os membros batizados da igreja local, indica uma grande comissão. Ela já é menor que o plenário, mas ela é grande ainda. Essa grande comissão, ela determina quem serão os eleitores, ou seja, aquela comissão que tem o poder de eleger os oficiais, ou seja, esses eleitores, vamos chamar eles assim, de comissão de eleição. Eu diria o seguinte, a grande comissão, o nome técnico é organizadora, ela vai organizar quem vai sugerir o nome, porque eles não são os eleitores é o membro da igreja, e aí já explico por quê. Sim, ótimo, perfeito.
Mas esse pessoal ele também obedece certas cotas de representatividade. Exato. Ou seja, nós queremos ter ali mulheres, queremos ter ali jovens, nós queremos ter ali casais, pessoas mais idosas, experientes. A gente vai ter uma representatividade, porque aí a gente está justificando nosso nome, né? Exatamente. Nossa forma de governo. E aí um dos representantes nessa comissão que vai nomear para depois ser votado, aí eu posso escolher um que represente essa juventude. Sim. Ou os desbravadores. Então essa comissão de nomeações vai se reunir, presidida pelo pastor, e vai nomear os diretores de cada departamento. Exatamente. O diretor de cada departamento ele vai ser o representante daquele grupo. Exatamente. O diretor desbravador, representante dos desbravadores. Os representantes de cada departamento formam agora a comissão da igreja no próximo ano, certo? Isso. Só pegar mais um pedacinho. Mas ela ainda precisa ser votada por quem? Pelo plenário. Vamos lá. Então, o que acontece? A organizadora escolheu ali quem vai ser a comissão de nomeações. Parou aí. Quem precisa levar para o plenário para ver se o plenário apoia. O plenário são todos, só para a gente... Tô falando óbvio, mas assim, sim, como eu disse, a gente tem pessoas que às vezes estão começando nossa igreja e tal. O objetivo aqui é ensinar o óbvio. O plenário é o quê? O plenário é o grupo de todos os irmãos batizados daquela igreja local. Muito bem. E aí o plenário vai falar, olha, boas indicações para formar essa comissão que vai escolher os diretores. Boa indicação. Normalmente certo. Tem o quê? Uma semana de observações, né? De observações e depois o voto do plenário, que pode ser por aclamação ou voto secreto. Mas normalmente certo. É por aclamação se não houve nenhuma observação. Se houve observação em um nome, olha, infelizmente esse irmão aqui, para nomeações, ele não pode. Mas por que não pode? Ele está pecando? Não, não é só o pecado que tira alguém das nomeações. Olha, esse irmão está aqui há 1 mês, ele não conhece todos os membros. Não conhecendo todos os membros, como ele pode, então, indicar um nome? Então, para fazer parte da comissão de nomeações, tem que ser alguém que conheça todos os membros. Salvo uma ou outra exceção, a ideia é sempre essa, para que ele possa indicar os nomes de quem ele conhece. Conheço todos. Se eu conheço um grupo de 7, aí eu só vou ficar indicando esses, aí eu vou indicar... Então, sim. A nomeações um dos critérios é que ele conheça, tenha a habilidade de indicar os nomes e votar depois. A comissão de nomeações se juntou e escolheu ou está indicando para diretores de todos esses departamentos um grupo de pessoas. A secretária daquela comissão de nomeações vai levar para o plenário também, para o plenário, que são a reunião de todos os membros, para votar ou não aquelas E aqui é bom dizer, pastor, assim, eu tenho instruído isso, tenho instruído os pastores também. A comissão de nomeações deveria nomear não só o diretor, tem que nomear os diretores do clube. Exatamente. O diretor e os diretores associados, sempre um para um menino, um diretor para os meninos e um diretor para as meninas. Às vezes, essa pessoa pode ser a secretária do clube e às vezes ele pode ser o tesoureiro do clube. Mas a comissão de nomeações tem que nomear os diretores associados. Por quê, pastor? Porque eles são diretores. Exatamente. E na ausência do diretor, eles terão que assumir. Já é o objetivo. Isso. Então eles têm que estar na mesma qualidade que a comissão da igreja olhou para o diretor, eles têm que estar na mesma qualidade. E isso é realmente o que o regulamento da igreja pede. Sim. Isso, às vezes, para facilitar, a gente cria novos regulamentos. Mas a gente tem que lembrar que para cada regulamento tem uma história. E se o regulamento está lá, é porque já aconteceu coisas que podem atrapalhar. E aí, nós podemos já ir para o finalzinho dessa estrutura aqui da igreja local, que já é um resumo para tudo. Quando a nomeação se reuniu e indicou, o plenário vota. Ou seja, porque na hierarquia da igreja, o membro, ele é o principal. Porque é ele quem vota. Ele vota quem vai representá-lo e ele pode dizer, depois de uma comissão de nomeações, quem vai representá-lo na liderança da igreja. Por isso que é o modelo de igreja representativa. Uma questão de ordem para a gente poder avançar para o nível associação.
antes de ir para a associação, pastor, uma das grandes dúvidas que às vezes corre dentro do clube é o seguinte: qual é o papel e autoridade do pastor distrital? Porque normalmente o clube é visto assim: conselheiros, capitães, né? Secretários, capitães, conselheiros. Aí os conselheiros se conectam aos diretores associados, diretor. Onde é que está o pastor no clube nessa história? Qual que é a função de ordem do pastor dentro do clube? Isso é importante. Dentro da igreja, e aí eu vou pegar a igreja aqui, o pastor tem a maior investidura da igreja. Qual que é a maior investidura da igreja? Ordenação ministerial. É acima do líder master avançado. Isso. E às vezes eu fico brincando. Pode ter o pró, ultra, não importa. Aí eu te fiz essa pergunta de propósito, porque eu recebo muito esse questionamento, né? O pastor pode fazer investidura não sei do quê, o pastor pode isso. O pastor é ordenado, é o maior reconhecimento que a igreja dá para qualquer líder, acima de qualquer lenço que a gente usa. Então, a ordem do pastor no clube, ele é o líder geral do clube. O diretor, ele é cuidar para não confundir o termo, né? Mas ele seria como se fosse um secretário do pastor distrital para o clube. Ele é um ajudante do pastor distrital para o clube. Sim. E ele representa, de certa forma, então, todos os bravadores, certo? No diálogo com o pastor. Mas o pastor é a maior autoridade no clube. Estou correto em dizer isso? Exatamente. Muito bem. E é isso mesmo. Então, olha que interessante. A gente tem essa formação de comissões. Só recapitulando, porque depois para o Mundial vai ser facinho de você decorar. Nós temos o plenário, cada membro. Aí ela forma uma comissão organizadora, que vai se dissolver depois. A comissão organizadora ela tem uma função: escolher quem vai ser e indicar para voto do plenário quem vai formar a comissão de nomeações. Feito isso, acabou a comissão organizadora. Ela só serve para isso. A comissão de nomeações, ela serve para nomear os líderes de cada departamento. Depois leva para o plenário e o plenário diz se apoia ou vota se são esses ou não. Ok. Acabou, está formado todo o grupo de diretores e associados de departamentos, dissolveu a comissão de nomeações. Porque agora, esses líderes de diretores são a comissão da igreja. Formam a comissão da igreja. E essa é a comissão que tem algumas prerrogativas e as que não se encaixam a ela envia para o plenário. Porque aí é a comissão plenária, que pode se dividir em duas partes, é que vai votar. Que é a comissão administrativa e a comissão regular. E esse formado pelos membros da igreja. O que vai para o plenário e o que a comissão da igreja pode votar? Coisas que é só do plenário. São 5 coisas, eu sempre esqueço uma. Se eu esquecer, fico devendo de novo, porque é sempre uma que falta. É o seguinte: ela vota, o plenário, nomeações, transferências, orçamento anual, disciplina. Vamos ver se agora eu vou esquecer uma de novo. Esqueci. Sabia, sempre quando começo vários eu esqueço uma. Depois manda aqui para os nossos editores que eles colocam aqui ali embaixo. A quinta vai aparecer aqui embaixo. A quinta você pode ler aqui. Manda para os editores aí que eles colocam depois, pastor. Tá bom? Então, esses têm que ir para o plenário. E o restante, a comissão da igreja, ela tem a autoridade de votar. Legal. Entendendo tudo isso, a gente pode dar um passo além. E aí eu quero corrigir o que é a associação. A associação, e no caso a Norte Catarinense, nós estamos aqui, não é o prédio que fica na rua Joaçaba, no bairro Saguaçu, em Joinville. Não é. A associação, assim como igreja não é o prédio, lembra, é a pessoa, a reunião e o local, a associação chama-se associação porque é a Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia em um território que se reúnem
Pastor, se me E ela permite forma aqui, associação. eu acho que a gente também tem que fazer uma diferença do congregacional e do nosso modelo que é o representativo, porque as igrejas, denominações congregacionais, elas têm também algumas convenções. Por exemplo, eu sei que os irmãos batistas, eles têm lá a Convenção Batista. Uma associação não é uma convenção. E aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas por que que não é? Porque a associação, ela terá operando nela os representantes nomeados, certo? Por todas essas igrejas organizadas. Enquanto uma convenção, ela é muito mais uma agremiação de congregações que têm a mesma, talvez os mesmos pontos de vista básicos de fé, uma outra iniciativa, mas eles não têm ingerência um sobre o outro, eles são completamente independentes. Eles só se comunicam ali entre eles, se ajudam, coisa ou outra e tal, mas eles não têm ingerência. No nosso modelo, não. Nós nomeamos, certo? Seria assim? Exatamente. Nós nomeamos representantes que aí vão constituir a comissão da associação. E aí, é exatamente isso. Então, olha só como funciona na E associação. essa associação terá prerrogativas de uma liderança. Exato. Né? E segue o mesmo modelo da igreja local. Olha como segue o mesmo modelo. Então, se eu... Pastor, desculpa. Tranquilo. E por que essa associação é diferente, por exemplo, do episcopado? Porque acho que um ponto importante é que a associação ela vem lá daquelas nomeações que você acabou de escrever para nós, e ela, da mesma forma, vai nomear os diretores da associação local, enquanto o episcopado não. O bispo nomeia quem ele quiser. Exato. E agora vai ficar muito claro. Então, o que você tinha que ter em mente? A primeira comissão formada, então, foi o plenário. Uhum. Depois a organizadora. Depois as nomeações, que escolheu os diretores, e esses diretores formam a comissão diretiva da igreja local, que é a comissão da igreja. Uhum. Ok, excelente. E aí o que acontece? Ah, lembrei agora qual é o item. Vamos lá. O plenário indica o seu representante. Ah, tá aí, ó. E é justamente o que nós estamos falando agora, né? E aí o que acontece aí? É que neste formato de entendimento de que a associação, a minha igreja, é um membro agora do plenário. E eu sei porque que o pastor esqueceu, porque na verdade os outros acontecem meio que diretão lá na igreja local. Mas esse do plenário, que é o cara que vai trabalhar numa assembleia da associação, isso aí vai ser a cada quanto tempo? 4 anos. A cada 4 anos. Então não é uma coisa que se faz todo dia. Raramente, só a cada 4 anos acontece. Então a cada 4 anos, numa geografia, as igrejas organizadas, elas fazem esse mesmo processo de eleição para escolher os dirigentes naquela geografia para um período de quadriênio, 4 anos. Exatamente. E aí a gente diz o seguinte, eu mando o meu representante e o meu representante vai formar um plenário. Esse plenário a gente chama de quadrienal, tem esse nome devido ao tempo, que é o quadriênio. Então, é a assembleia quadrienal. Então, vai ter agora nessa assembleia quadrienal a eleição de um espelho da igreja local. Ou seja, você é o pastor geral aqui, né? Ok? Então é como se... Por isso que eu chamei, num primeiro momento, não chamei de presidente, para eles entenderem que o presidente é o pastor geral da associação. Como no distrito, o distrital é o pastor geral do distrito. Né? E na mesma ideia e ilustração... E proporção, eu sou o que aqui? Eu sou o diretor do clube. Entendeu? Eu sou o diretor do clube para a associação. E aqui é um ponto importante, sabe por quê, professor Gerson? Porque a galera liga para mim e me pergunta vários assuntos às vezes. Escuta, tal coisa pode, isso pode. Alguma coisa ou outra que é pertinente à associação, ao manual do desbravador eu respondo. Mas eu diria que 60%, 70% das vezes, professor Gerson, que a galera me liga fazendo perguntas, eu devolvo a pergunta e falo assim, ó, isso é para tratar na tua comissão de igreja com o teu pastor distrital. Não é um assunto meu aqui. Porque no esquema do clube, não sei se é pela força da função ou se é porque às vezes a gente usa um casaco diferente ou não. Coisa que é um costume aqui da América do Sul, porque
em outros lugares do mundo, às vezes até o pastor distrital usa o mesmo casaco que a gente. O pessoal acha que o departamental é o chefe, ele é o chefe do Clube dos Bravadores, ou que ele é o chefe, como ele está trabalhando na associação, eles acham que o departamental é o chefe do pastor distrital. E eu sempre digo o seguinte, olha, eu sou o diretor de desbravadores, né? O líder da igreja local é o pastor distrital, certo? E o líder dos pastores é o pastor geral. Então, essa é uma questão que nós temos que dar uma correção aqui, pastor, que é um erro muito comum e que eu acho que rouba um pouquinho o papel do pastor distrital, certo? E até se frustra com... Nesse momento, eu sou o diretor de desbravadores da associação aqui, norte catarinense. O pessoal às vezes se frustra comigo porque eu me recuso a resolver coisas que não são minhas. Né? E é a estrutura da igreja. Essa é a estrutura da igreja. E aqui é importante este item, porque esse modelo se repete em todas as instâncias. Então, se a gente falou ali da igreja local, a gente pode falar de associação. Eu mando o meu representante para um plenário, e aí esse plenário vai delegar uma função à comissão diretiva da associação, que, entre aspas, eu digo, porque a atuação é diferente, assim, diferente o poder que ela tem, mas a igreja local não leva tudo para o plenário. A gente falou de 5 coisas. Assim como a comissão diretiva da associação, ela não manda tudo para o plenário. Ela tem autoridade para definir algumas coisas. Mas ela vai cuidar especialmente daqueles grupos, né, que nós falamos lá atrás, a movimentação de membros dos grupos. Exato. Né? E aí entra o seguinte, olha só que interessante. Cada igreja mandou o seu representante por uma assembleia quadrienal. E aqui vem um item que muda em relação à igreja. Então, a Assembleia Quadrienal vai escolher os seus líderes. Então, ela forma uma comissão organizadora, olha, igualzinho a igreja. Lembra? O plenário formou a comissão organizadora. O plenário, que é a Assembleia Quadrienal, forma a comissão organizadora. Essa comissão organizadora, que é maior, por isso que chamava Grande Comissão no passado, ela forma a comissão de nomeações dentro da Assembleia Quadrienal. E aí a comissão de nomeações, ela escolhe os líderes, que seria o presidente, o secretário, o tesoureiro, os departamentais, ela escolhe essa liderança. Entendi. E aí, essa liderança escolhida, ela é levada para o plenário, que é a Assembleia, para ser votado. E aí é votado. Ok. E aí esses líderes formam a comissão diretiva, que seria, no caso da igreja local, a comissão da igreja, no caso nosso, a comissão diretiva da associação, que se reúne em 2 momentos no ano para um plenário um pouco maior. Esse plenário maior, então, tem alguns irmãos da igreja. Então, só para o pessoal pegar o fio da meada, a comissão da associação que foi constituída agora, ela tem representantes, que não são somente pastores, né? Na verdade, essa comissão se divide em 2. Uma, que é esse grupo de nomeados, que se reúne todos os meses para decisões, e um grupo um pouquinho maior do que esses nomeados, que aí a gente chama o plenário da comissão, é uma comissão diretiva plenária. Ela tem representantes de regiões daquela associação. E de departamentos, né? E de departamentos também. Como, então, por exemplo, eu vou representar os desbravadores da mesma forma que você, diretor lá, representa o seu clube na comissão da igreja. Então seria a comissão diretiva que representaria a comissão da igreja, mais algumas pessoas. Quem são essas pessoas? São, a gente chama de membros voluntários. Antigamente se usava a expressão membro leigo. Na verdade não é membro leigo a expressão agora. É membros voluntários, representantes de comportores, representantes da direção de colégios, cada setor de da igreja, instituições, de todas as áreas da igreja. Eles vêm 2 vezes por ano, eles se reúnem para os votos, relatórios e apresentações que é feito. Então, uma associação, ela é responsável por essa movimentação, digamos assim, de metas e objetivos da igreja,
para que exista coesão entre os distritos. Ela vai organizar as transferências pastorais, correto? Exato. Ela vai organizar a distribuição de dízimos e ofertas, correto? Ou, pelo menos, Repassar, relatar, né? mostrar onde estão indo. Porque o dízimo é muito claro. Sim. Já está tudo ali. Mas as ofertas, as igrejas estão sendo construídas. É como o clube. O clube, por exemplo, o diretor do clube... Isso é uma coisa que diferencia do congregacional, né? Quem que paga o pastor? Quem que determina... alguns podem imaginar assim, poxa, mas quem sabe na igreja adventista os pastores têm salário diferente? Não, como é que é isso aí? Esse é um papel... na verdade, todos os pastores têm um salário igual. Ele tem... Independente do cargo. Independente da função. O que pode ocorrer é o tempo em que ele está no ministério, ele desenvolver até chegar... O limite. No limite. Certo, ok. E ninguém pode passar. Então, tudo isso aí é visto por essas comissões. Exatamente. Okay? Agora, vamos tentar entender... a gente já não precisa descrever aqui o processo de formação, porque ele vai se repetir. É sempre esse mesmo processo de representatividade. Qual é o papel agora do próximo nível, que é a união? Qual que é o papel da união? Então, você tem ali um departamental de desbravadores da união e você tem um presidente da união. Qual que é o papel dessas pessoas? Eu vou dizer como eles são, então, escolhidos. Da mesma forma. Ok. Então, a associação manda o seu representante. Ou alguns representantes. Às vezes 2, 3, depende da formação dessa comissão plenária da união. E aí escolhem todos. Sempre o mesmo processo. Só que agora 5 anos, que é quinquenal. Ok. Mesmo processo. Agora, o diretor de desbravadores da união... Eu acho que é bom a gente também dizer o que é uma união, né? Uma união é o conjunto de associações, né? Exatamente. Então, da mesma forma que o conjunto de igrejas forma uma associação, o conjunto de associações forma uma união. Ok. E aí, esse diretor que lidera o clube de desbravadores formado de associações, dos diretores de associações, seria mais ou menos como um regional, né? Então, ou o coordenador, né? Que seria aquele que pega aquela região e vai coordenar ali. Eu acho o comparativo perfeito, sabe por quê, pastor? Porque lá no teu clube local, você sabe que o regional não tá lá para ser o diretor do teu clube. Exatamente. E a mesma coisa é o nosso relacionamento, por exemplo, com o diretor de união. Ele não tá ali para determinar. O papel é outro. O diretor de departamento, o diretor de desbravadores de união, o papel, a gente vai ter até uma aula com ele aqui, o papel é outro. É justamente vir aqui, ajudar com treinamentos, ajudar com essa parte de formação e tudo mais. Mas quem dirige o clube local lá é o diretor. Ele que tem que fazer a coisa acontecer, não é o regional. O regional não vai dar aula de classes. O regional não vai fazer o clube, não vai abrir o clube domingo de manhã às 9 da manhã. Então esse é o papel do diretor. O regional é um outro papel, uma outra função. E talvez muito parecido, realmente, a cooperação é muito boa com um diretor de união, certo? Então já entendemos aqui. E o presidente de união? Qual que é o papel do pastor geral de uma união? Isso é legal. Como a união é formada por um grupo de associações, assim como eu posso liderar o grupo de igrejas, essa formação, o que forma a associação são as igrejas. Então, eu acabo liderando todos esses líderes dessas igrejas. O presidente da união também lidera os líderes dessas associações. Então, esses dois são eleitos a cada 5 anos. 5 anos. Certo. Então, ele vai ali liderar todos esses líderes de igreja. No caso da União Sul, o pastor Marlon lidera os presidentes das associações. Tá. Então, agora, na função dele, ele é o líder maior nesse território. Sabe que é parecido, pastor Erickson, com o conselho de Jetro. Jetro dá esse conselho, né? Olha, Moisés, você não está aguentando cuidar de todo mundo. É muita gente. Você está desde manhã até o pôr do sol aí, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, põe sobre eles, líderes de 100, de 50, de 25, até chegar a líderes de 10, para que eles levem a carga contigo e possa avançar esse povo, não só na solução de problemas, mas avançar com o evangelho nesse local. Então, o mesmo padrão é obedecido biblicamente.
E isso aqui ocorreu lá atrás. Uhum. Então, a gente percebe que desde o Êxodo era assim. Então, o padrão representativo, ou o sistema de governo representativo da Igreja Adventista é um modelo bíblico. Ok. Vamos para o último nível, então, que seria a divisão. Vamos explicar o que é uma divisão, né? E a associação geral. Isso é interessante, porque nós achamos que tem a divisão e depois tem a associação geral. É verdade no nível administrativo. Mas em outro nível não é. Então, por isso que eu já coloquei que é o último nível, né? Porque a associação geral, ou a gente chama de conferência geral, ela é na verdade, ela tem um braço mais local. Vamos só caracterizar para a galera. Associação geral, então, é a reunião de todas as associações e uniões do mundo inteiro. Certo? Exatamente. Certo? Como é que surgiu isso? Uma curiosidade, né? Surgiu quando nossos pioneiros organizaram a igreja. Eles foram vendo aqui, ó, várias congregações que tinham a mesma crença, tinham a mesma fé, partilhavam do mesmo objetivo e missão. Eles se associaram para salvaguardar essas crenças e para desenvolver essa missão. E aí começa a nossa primeira associação, é a Associação Geral, em 1863. E aí nós temos uma associação geral que hoje fica em Silver Springs, né, professor? Silver Springs, Washington, na verdade, em Washington. E nós tivemos dali uma primeira associação de igrejas, né? Eu estive lá agora, recentemente. Certo. E aí você estava dizendo aqui, o pastor estava dizendo por que tem um braço? Porque você imagina um mundo tão grande, com tantos países e tantas uniões assim. Então, em geografias talvez continentais, às vezes não é bem um continente, mas às vezes num grupo grande de países, de uniões que falam idiomas parecidos, ou tem culturas meio parecidas, ou tem geografias meio parecidas, aí existe um escritório local dessa associação geral, que a gente vai chamar de... Antes de falar o que vamos chamar, eu já falo o que nós vamos chamar. Vamos lá. Que seria... Assim, eu já vou falar. A gente pode chamar esses escritórios mais locais de divisão. Mas eu queria fazer um paralelo diferente, porque faz mais sentido para o desbravador. Vamos lá. Imagina que você precisa estabelecer um campuri. E aí vai decidir o que vai comer. Imagina um campuri onde tem gente que gosta de farinha e coentro na comida, e um campuri onde tem gente que gosta de batata e salsa. Cheguei a estremecer aqui, né? Isso é um caso de alto debate aí. E alta periculosidade alimentar, né? Com certeza. Isso é um caso sério para ser debatido. Possivelmente, pastor Erickson não gosta de coentro. Esse é o fato. Porque quem gosta, ama. Quem não gosta, odeia. Tem toda uma teologia sobre isso, mas é outra aula. É outra aula. Que eu discordo porque eu gosto. Mas aí é o que vem a beleza. Porque a igreja, ela é mundial. Um gosta de coentro, outro não. Já imaginou um diretor de clube que tem que tratar disso? Daria? Não dá. Então, é necessário que as unidades tenham conselheiros específicos. E o que eu estou mostrando é que a Associação Geral vai colocar o seu conselheiro, entre aspas, mais específico. E o braço desse diretor é o conselheiro. Então, o braço da Conferência Geral é a divisão. Para entender que tem gente que não gosta de coentro. E que tem gente que come uma coisa aqui e não come outra coisa lá. E aí, esse braço administrativamente pode organizar essas questões controversas que lá em cima não daria. A Conferência Geral não conseguiria entender isso. Então, tem um braço local para poder entender isso de forma melhor. E aí vem o papel dessa divisão, que também tem o seu presidente, o seu diretor do clube daquela região mais ampla. E agora tivemos a saída, né? Uma troca, né? Uma Porque troca, é normal, né? Até aposentando aí, sim, por tantos anos de serviço, e um novo diretor
da divisão que responde para o diretor da Conferência Geral. Então, para você visualizar, pegar o exemplo, você pertence a um clube, certo? Ele faz parte de um conjunto de igrejas que é chamado distrito. Esse distrito, que é cuidado por um pastor, ele faz parte de um conjunto de distritos ou um conjunto de igrejas que fazem parte de uma associação. Nessa que estamos gravando agora, chama-se Norte Catarinense, certo? As associações de uma mesma região, elas fazem parte de uma união de associações. Essa que estamos agora é a União Sul Brasileira. O conjunto de uniões, ele vai formar, às vezes, geografias específicas. Então, o conjunto de uniões que temos nessa geografia continental aqui, com características culturais semelhantes, a gente chama de divisão sul-americana, que é, como o pastor falou, um braço ou um conselheiro da Associação Geral, que é o conjunto total de todas as igrejas, associações do mundo inteiro, dos adventistas do sétimo dia e, por conseguinte, também dos desbravadores, ok? Então, ficou, acho que um pouco mais claro aí para você entender como é que funciona a representatividade em cada uma dessas. Tem uma curiosidade aqui que é interessante você que vai fazer parte dos bravadores saber, que é o seguinte, a nossa divisão, por exemplo, que chama-se Sul-Americana, ela não tem todos os países da América do Sul. Nem sempre isso é uma realidade. Por quê? Porque as divisões, como falou o pastor, às vezes elas arrebanham, elas conjugam uma série de países com características comuns. Por exemplo, no caso aqui da repartição da América do Sul, você tem 3 divisões. Você tem uma América do Norte, que é bem óbvio quem é que faz parte. Você tem a nossa Sul-Americana. E você tem um conjunto de países com idiomas e com algumas realidades geográficas semelhantes, que a gente chama de divisão interamericana. Por isso que um topinho da América do Sul ali, esses países não fazem parte na repartição da divisão sul-americana. Eles fazem parte dessa interamericana, porque eles comungam das mesmas questões, das mesmas geografias, mesmo acesso. E você vê, né? que isso está tão ligado com a própria estrutura da igreja. Lembra quando eu falei das características de um grupo para formar a igreja? Uhum. Ela precisava ser autossustentável, autorreplicável e autóctone. O que é esse autóctone? É exatamente a característica do local. Uhum. E aí isso se respeita até em nível de divisão. Uhum. Então, qual a característica desses que estão na Interamericana? Olha, eles se parecem mais com aqui do que com lá. Uhum. E aí elas se tornam... Tem também a questão de acessibilidade, né? E uma série de outras questões. Então, a nossa aqui são 8 países, vamos ver se eu lembro de todos, né? Que é o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Equador. Será que esqueci algum aqui, pastor? Acho que não. Acho que foi, né? Esses são os nossos da América do Sul. E eles têm, então, um líder, que é o diretor dos bravadores para a América do Sul, e um presidente, que é o presidente da igreja para a América do Sul. Estes são representantes da América do Sul e eles vão atuar também na Conferência Geral, né? E agora eu queria que você finalizasse a nossa aula falando um pouquinho, você teve há pouco aí, na última Conferência Geral, que ocorre a cada 5 anos, e são escolhidos os líderes mundiais da igreja, inclusive os líderes de cada divisão. No caso, a nossa aqui é a divisão sul-americana. Pastor Gerson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a função dessa Conferência Geral, a função do escritório da Associação Geral. Ele manda nas outras igrejas no mundo inteiro? Qual que é a função dele? Manda, não manda? Ele é mandado? Ele instrui? Qual que é o papel de nós termos uma liderança conjugada para todas as igrejas? E o que você viu lá nos dias que você passou nessa grande assembleia? Queria que você contasse um pouquinho quantas pessoas estavam lá, como é que é a proporção, só para você ter uma ideia do que o pastor vai contar, para você entender. Existe uma comissão que passa 5 anos preparando isso, que é maior do que um campuri que você puder imaginar, entendeu? Vamos lá, pastor, fala um pouquinho para a gente aí desse papel de uma conferência geral. Isso é interessante, eu ia até pegar alguns dados aqui, porque tem dados fantásticos que saíram nessa assembleia, mas aí depois eu pego aí esses dados. Mas olha o interessante, eu fui para essa conferência geral e não fui sozinho representando
Associação Norte Catarinense. Uhum. Quem foi comigo como delegados, ou seja, pessoas que têm voz e voto, foi uma jovem da Igreja Central de Blumenau, a Helena Lages. Uhum. Ela também foi delegada. Como a Helena foi escolhida? Para que tivesse a representatividade, a Conferência Geral sugere para cada união, para cada divisão, cada união e cada associação, os seus representantes, para que tenha variedade. Então, a nossa associação precisava enviar um jovem ou uma jovem. Uhum. E foi enviado, então, a Helena. Como foi escolhido? Todo o processo que a gente já explicou aqui de como é escolhido os representantes. Então, a Helena e eu, nós fomos os representantes da Associação Norte Catarinense. Por isso que o sistema representativo é fantástico. E teve um convidado especial, que foi o pastor Wesley Zukovski, que foi lá. Ele tinha, então, a possibilidade de estar ali, mas ele não tinha direito a voto. Uhum. Podia até ter ali a participação, olhar, mas não tinha o direito a esse voto. Uhum. Tá? Então, neste caso, a igreja, em todo o aspecto mundial, todas as associações, uniões e divisões mandaram seus representantes, bem variado na sua representatividade. Uhum. Tanto jovens, adultos, homens, mulheres, pastores ou membros voluntários. Uhum. Então tinha toda essa variedade. E ela, então, como a gente fez ali da outra vez, forma o plenário. Uhum. E esse plenário, então, tinha algumas autoridades, que é a mesma lá da igreja local. Nomeações, orçamento e tal, todos os seus aspectos ali. E ali tem uma coisa a mais, que é a questão doutrinária, né? As nossas questões doutrinárias são discutidas ali, e aquilo que expressa o nosso entendimento da Bíblia, que são as nossas 28 crenças, tem que ser aprovado ali. Qualquer mudança, e nós podemos mudar sem nenhum problema, desde que seja bíblico e a gente entenda assim, toda a igreja em todo mundo tem que concordar. Exatamente. E deixa eu dizer uma coisa, que isso entrou no assunto importante. A gente pode mudar... Deixa eu até explicar esse item, porque é muito complicado o povo entender, mas é simples de explicar. Nós não temos 28 doutrinas. Nós temos 28 crenças. Uhum. Doutrinas, nós temos 6. Crenças que, por sua vez, são uma expressão da Bíblia, porque, na verdade, a Bíblia é a única regra de fé da Igreja Adventista. Exatamente. Vou explicar isso de forma bem fácil. Quem tem um gaveteiro? Todo mundo tem um gaveteiro, seja dentro do guarda-roupa ou aquela cômoda cheia de gavetas que a gente guarda roupa. Todo mundo tem uma sequência de gavetas ali. E eu tô olhando aqui no nosso estúdio, tem um gaveteiro ali também. Então imagina que o gaveteiro é a Bíblia. Uhum. A Bíblia é o gaveteiro. O que se espera de um gaveteiro? Que ele tem o quê? Gavetas. E digamos que a Bíblia tenha 6 gavetas. Pessoal, só estou fazendo uma aplicação aqui. Daqui a pouco o pessoal vai falar, olha, o pastor Gerard disse que só tem 6 gavetas bíblicas. Não. Só estou dando um exemplo que as doutrinas estão dentro da Bíblia. E 6 doutrinas mais básicas. Então imagine esse gaveteiro e tem ali as 6 doutrinas, que são as gavetas. E dentro de cada gaveta tem as crenças. Então, no seu gaveteiro aí em casa, o que você tem lá guardado na primeira gaveta? Você não pode misturar, por mais que nós homens misturamos as coisas. Mas, no gaveteiro das mulheres, tudo está em seu devido lugar. Uhum. Mas, como desbravador, o que tem no bolso esquerdo? Pode ir o PIN de batismo? Não, aqui é o de classes. O PIN de batismo é do bolso direito. Então, na verdade, acontece a mesma coisa. Na primeira doutrina, é a doutrina de Deus. O que vai lá? Lá tem a crença da Bíblia. Uhum. Mesmo que a Bíblia esteja fora, mas ela também está ali. Uhum. Porque Deus se revela pela palavra. Deus se revela a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Mas nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Uhum. Então, esse é o grupo de crenças que está dentro dessa doutrina de Deus. Então, são 6 doutrinas. Então, a doutrina é a gaveta. Uhum. Dentro da gaveta tem as crenças. E aí são 28 crenças. Só para você entender essa diferença. Não é aula, mas isso vale a pena. Agora,
O que faz o plenário lá da Conferência Geral? A igreja reunida em uma comissão mundial. Ela se resguarda a permanecer nessas doutrinas, que não muda, mas a aplicação dessa doutrina, que são as crenças. Lembrando que, num passado, a igreja tinha 27 crenças. E hoje tem 28. Ah, nós criamos uma nova crença? Não. Não é criação de doutrina e crença. Na verdade, precisou a crença número 11 se dividir em duas. Que aqui surgiu dessa divisão foi a crença crescendo em Cristo. Por que precisou, pastor Erickson, essa crença crescendo em Cristo? Porque tinha gente que já tinha sido libertado pela graça de Cristo, mas ainda estava fazendo crenças do tipo assim, desvira o chinelo, senão a mãe morre. Não é? Tinha superstições. Superstições. Que, na verdade, isso é legal dizer, em Cristo a gente abandona as superstições. Isso parece estranho para nós, mas é que numa igreja mundial, para certas culturas, isso aí tem um peso, né, muito grande. Mas, pastor, para finalizar, eu queria até mencionar aqui, por que isso aqui é importante, essa questão das crenças. Porque adventismo é aquilo que é adventista em todas as igrejas adventistas, em todos os lugares. Existem questões que são questões, isso aqui é importante, é um assunto delicado, que são questões culturais e que a gente respeita a cultura de cada lugar. Às vezes, né, um costume cultural específico. Sei lá, de repente eu não posso entrar aqui de boné nesse ambiente, porque aqui culturalmente isso aqui seria um desrespeito e tal. Ou então, em determinada cultura, todos nós... Por exemplo, eu fui no Japão uma vez, pastor, e é legal lá, porque em todas as igrejas que eu visitei, eu preguei descalço. Você deixa os sapatos na entrada. Sim. E aí eu entrei descalço, preguei descalço, de meia e tal, e é a cultura local, e você entrar de sapato seria uma tremenda ofensa para eles. Mas isso não é adventismo, isso é uma cultura local. Adventismo é aquilo que é para todos, em todos os lugares, reconhecido por todos nesta conferência geral. Isso é adventismo. Existem outros que podem ter interpretações específicas da Bíblia, tudo bem, ok. Se for um assunto que não fere ou não compromete uma doutrina dessas, pode ser opinião reservada para assuntos menores, a gente até respeita isso. Tem a questão dos costumes culturais, mas a nossa expressão de fé daquilo que entendemos da Bíblia, ela é uma coisa única que todas as igrejas comungam, certo? Porque todos concordam em plenário, os representantes do mundo inteiro concordam em plenário. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente não impõe costumes culturais como norma de fé. Então, citei o exemplo aqui, eu fui ao Japão, eu tirei os calçados em respeito aos outros. Mas não quer dizer que eu vou chegar aqui no Brasil e vou dizer assim, gente, aprendi um negócio novo aí, a partir de agora todo mundo de pé no chão aqui na igreja. Eu escutei uma e eu tenho que falar. Teve uma pessoa aí em algum lugar que fala assim, eu tô calçando, eu tô aqui descalço para pregar porque o terreno onde eu piso é santo. Então tem que tirar. Não, isso não é... Isso resolveria tantos problemas, né, pastor? Coisas que a gente tenta impor sobre os outros, que a gente acredita, olha isso aqui. Mas não, quando você vai ver, pega ali a lista. Simples, 28 crenças. Você lê, tá ali, tá. Pronto, acabou. Não tá. Ok, você acha que isso aí é bom para você? Então é bom para você. Você pode praticar, mas você não pode impor sobre os outros. Porque a igreja ela tem uma unidade. Quando você impõe coisas a mais que a igreja não impôs, que a igreja não colocou, não propôs, aí você está indo além da palavra, além da Bíblia, e você está rompendo com a comunhão da igreja. E essa é uma igreja representativa. Palavras finais, pastor, para a gente fechar essa aula. A experiência que tive lá na Conferência Geral é perceber gente de todas as nações, tribos, línguas isso e povos. Isso é legal, hein? Isso é talvez muito parecido com Campuri Internacional, né? Exatamente. E eu já vislumbrei ali o céu. Gente de variados locais, variadas línguas, variados trajes, variados pensamentos, experiências. E o interessante é que o mesmo Deus, a mesma fé. Isso é lindo de ver. E eu, vendo aquela igreja mundial reunida, percebi que só tem
um jeito de a igreja levar o evangelho a todo mundo em testemunha a todas as nações para que venha o fim. Somente no modelo de governo representativo. Perfeito. Sabe por quê? Porque se fôssemos congregacionais, eu estaria preocupando com a igreja do meu bairro. E eu não cumpriria a missão no mundo todo, porque eles se viram lá. Agora, o sistema de governo da igreja é tão perfeito que os dízimos chegam para sustentar pastores que estão em lugares que não têm presença adventista. Países que nem o cristianismo é aceito. Então, Deus criou o modelo representativo para que o evangelho pudesse chegar a todo mundo e testemunha a todas as nações para que venha o fim. Amém. Obrigado, pastor. Você precisa proteger esse modelo representativo, porque além de ele nos unir, ele também é a maneira que nós impedimos a igreja de se corromper. Na história, aqueles que deram todo o poder para uma única pessoa terminaram com questões sérias que levaram à reforma, a desmembramentos, porque em algum momento houve corrupção. Quando você lê o Apocalipse, está muito claro ali que tem Babilônia, que é um sistema que se corrompeu. O modelo representativo é uma das maneiras, porque nenhuma pessoa pode mandar sozinha, nenhuma pessoa pode mandar para sempre, e a igreja é protegida por isso. Isso é muito importante. Isso começa na nossa igreja local, a gente respeitando essa questão de ordem. Ok? Chegou o momento de você escrever aquele resumo, mandar aí para o seu regional fazer a avaliação. Eu te agradeço por nos acompanhar até aqui. Coloca aí alguma coisa nos comentários também para gerar engajamento aqui no nosso canal e você receber outros vídeos como esse que a gente vai postando de quando em quando, treinamentos, atualizações e outros materiais que a gente disponibiliza para vocês. É isso aqui do MDA Connection. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.